1 Coríntios 13. Enquanto você localiza o texto, eu quero contextualizar você e também aqueles que nos visitam sobre aquilo que nós estamos construindo, viemos construindo ao longo dos últimos 15 domingos, ou melhor, 15 sermões dentro dessa série. Teve alguns domingos que a gente fez um intervalo, falamos sobre outras coisas, mas nós estamos essencialmente falando nos últimos 15 domingos sobre amar ao próximo. Nós hoje estaremos encerrando essa série de sermões que se chama Amar ao Próximo mais que uma ordem. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e versículo 31, é um dos lugares nos quais nós encontramos o grande mandamento. É Jesus resumindo basicamente toda a vida cristã nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo. Há um tempo atrás, ainda esse ano, nós meditamos muito a respeito desse amor por Deus, dessa primeira parte do grande mandamento. E esse assunto está sendo discutido, mastigado, estudado ainda mais nos pequenos grupos da igreja. Se você ainda não faz parte de um PG, podem procurar depois, a gente vai direcionar você para algum deles. E aí, hoje nós estaremos encerrando então uma série sobre amar ao próximo, que é focada então na segunda parte do grande mandamento. Amar ao próximo não é uma sugestão do Senhor. Amar ao próximo é um mandamento. É algo que devemos fazer. Quando nós olhamos para o amor ao próximo, alguns têm a tendência de acreditar que amar ao próximo como a si mesmo é algo que legitima o amor egoísta. Por quê? Para eu amar o meu próximo como a mim mesmo, primeiro eu preciso me amar. Mas não é essencialmente isso que Jesus está ensinando. É claro que nós precisamos nos amar. É claro que todos nós precisamos desse auto-amor, desse auto-cuidado. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos amados pelo Senhor. Nós precisamos zelar, cuidar da gente mesmo. Mas a questão aqui é nós amarmos o nosso próximo entendendo que ele é pecador, assim como eu também sou um pecador. E aí então a gente começa a entender um pouquinho mais da amplitude dos relacionamentos verdadeiros, dos mandamentos que a Bíblia nos ensina para vivermos essa comunhão, esses relacionamentos da maneira que agrada ao Senhor. Nós falamos sobre muitos mandamentos recíprocos ao longo dessa série. O que são mandamentos recíprocos? São aqueles mandamentos que a Bíblia coloca uns aos outros depois. Por exemplo, amem uns aos outros, acolham uns aos outros, saúdem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Então foram 14, 15 hoje, domingos falando acerca disso. E esses inúmeros mandamentos, nós dividimos essa série em 3 partes. Primeira parte da série nós falamos sobre mandamentos recíprocos que geram relacionamentos verdadeiros em nosso meio. São coisas que nós precisamos fazer para que esses relacionamentos se criem em nosso meio. A segunda parte da série, nós falamos sobre mandamentos que protegem esses relacionamentos verdadeiros. Uma vez que foi criado, uma vez que foi gerado esse relacionamento verdadeiro entre nós, agora nós precisamos proteger esses relacionamentos. E a última parte da série, nós falamos então sobre os mandamentos que desenvolvem esses relacionamentos verdadeiros. Uma vez que foi criado e estamos protegendo, nós precisamos agora desenvolver, crescer, edificar cada vez mais uns aos outros. Então Jesus resume dessa forma: amem ao próximo como a si mesmo. Mas a Bíblia como um todo, ela dá uma série de instruções práticas e muitas vezes detalhadas, muito específicas de como a gente vai fazer isso. É claro, não tem tempo para eu fazer uma recapitulação de todos os mandamentos recíprocos que a gente falou até aqui, mas eu quero encorajar você, tá lá no YouTube da igreja, tá também no Spotify. A mensagem de hoje está sendo gravado também, mas é só o áudio, então vai estar só no Spotify depois, se você quiser ouvir mais uma vez.
Nós temos que tomar um cuidado quando falamos sobre amar ao próximo, porque muitas vezes nós somos tentados a amar o nosso próximo somente quando a gente acha que ele está precisando. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e pensa assim, fulano está precisando. Tem aquele estereótipo, né? Aquele estereótipo de pessoa que a gente passa e diz assim, olha, eu preciso, mas aquela pessoa, nossa, aquela precisa de mais. Ela precisa de mais Jesus do que eu. Vamos orar por fulano e tal, porque ele precisa muito de Deus. Ah, mas eu também. Nós também. Precisamos muito de Deus, da mesma forma. Nós não podemos ficar refém do nosso diagnóstico a respeito das pessoas. Porque se a gente amar o próximo somente quando achar que ele está precisando, às vezes a gente vai achar que ele não está precisando tanto assim. E aí nós não vamos amá-lo. Não iremos amá-lo da maneira que ele merece, da maneira que ele precisa ser amado. Via de regra, uma pessoa, ela deve ser amada enquanto ela estiver respirando. Então confira aí, tem alguém respirando aí do teu lado? Tem alguém de carne, de osso, se mexendo aí do teu lado? Ela precisa ser amada por você. A existência do nosso próximo é uma reivindicação do nosso amor. É nosso dever, é direito dele ser amado por nós. Esse amor deve ser derramado sobre todos e em todo tempo, todas as pessoas ao nosso redor. E é claro que nós estamos falando de um tipo de amor, um padrão de amor, que é um nível altíssimo. Deus exige que amemos amemos a Ele com todo o nosso coração e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E se você alguma vez tentou fazer isso, você percebeu que é difícil pra caramba. Que não é simples. Ou melhor, é simples, mas não é fácil. Não é fácil. A gente luta contra os nossos desejos, contra as nossas tentações, contra os nossos intentos, contra as nossas reações, porque a gente quer fazer a vontade de Deus. Mas Deus, aquele que exige de nós esse amor, que amemos uns aos outros, Ele próprio, como a irmã Rebeca falou, como cantamos, Ele próprio é a fonte desse amor. É impossível, e eu quero dar ênfase nisso, é impossível amarmos uns aos outros de acordo com aquilo que Deus mandou a gente fazer, sem o próprio amor de Deus em nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que o Espírito, o próprio Deus, ele encheu o nosso coração de amor, para que assim a gente possa transbordar na vida dos outros. Então não é eu receber o amor só para mim, mas é esse amor me tomar, ele me encher de tal forma que transborda. Tem para mim e tem para todo mundo. Vai alcançar as pessoas que estão ao meu redor. É desse tipo de amor que a Escritura está falando. É esse tipo de amor que nós devemos manifestar uns pelos outros. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos dizendo quem é o nosso Pai. Nós temos um Pai de amor. E nós também estamos dizendo do que nós somos feitos. Nós somos feitos desse amor. Nós somos encontrados por esse amor. E é isso que nós temos construído e desafiado ao longo desses últimos domingos. O desejo do nosso coração é esse. É amarmos o nosso próximo. Não simplesmente porque é uma ordem. Não só porque Jesus mandou. Mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos... Vou dar mais uma chance. O desejo do nosso coração. Não é amar o próximo simplesmente porque é uma ordem. Mas é porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de... amor. Melhorou, né? Me deixaram com vergonha na frente dos visitantes, né? Eu falei 15 domingos isso aí, cara. Barbaridades. Glória a Deus, glória a Deus. Abriram as suas Bíblias, 1 Coríntios 13. Gente, eu digo isso volta e meia, mas eu preciso falar mais uma vez. É um dos meus textos favoritos da Escritura. Sem dúvida nenhuma. É um dos mais belos discursos, é uma das mais belas falas do apóstolo Paulo. E de toda a Escritura, com certeza podemos afirmar isso. A partir do versículo 1, então, 1 Coríntios 13, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé,
ao ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua bendita palavra. Eu quero agradecer, louvar o Teu nome pela Tua poderosa palavra. E eu peço a Deus em nome de Jesus, que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações nesse tempo. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você já conheceu algum homem trabalhador? Levanta a mão aí. Quem já conheceu um homem trabalhador? Agora levanta a mão. Quem é um homem trabalhador? Nélio, vem cá, Nélio. Tem que ler alguma coisa? Não, pode tirar o óculos, não precisa ler. É que tu levantou a mão com tanta vontade assim que eu entendi. Mas tu é o cara. Tu conhece aquelas duas ferramentas ali, né? Mas, louco, demais. Então nos dê. Não precisa cavocar aqui no chão do céu aí, tu não vai ficar bravo comigo. Mas pega aquela pá ali e faz uma demonstração pra gente como se usa essa pá. Vamos supor aqui que tem aqui o negócio que tu quer recolher. Ouro. Só faz o movimento aí. Só pra ilustrar pra aqueles que não conhecem, entendeu? Só ilustra aí, né? Aí, ó. Isso aí, Isso, muito bem, muito bem. Todo mundo aprendeu? Mas é assim que usa. Pode botar lá de novo, mas agora pega outra. Agora enxada. Como é que usa isso aí, meu irmão? Ah, louco, né? Aprenderam? Quem não é trabalhador aí aprendeu? Tem o lado esquerdo e direito, né, também, né? Ah, tá. Olha, viu? Dá pra usar do outro jeito também. Quando cansa um lado, pega o outro. Claro, cria calo nos dois. Isso aí. Pode largar ali de novo, irmão. Obrigado, pode sentar nele. E aí, deu pra ver que é trabalhador ou não? Deu, né? Deu, né? Quem aqui já usou uma pá? Uma enxada? Qual é a diferença fundamental entre as duas? A diferença. Uma escava e outra ara. Eu fico filosófico essa resposta. De forma simples, e claro, aqui apenas para ilustrar, com a pá, você junta algo e joga para longe. Se afasta. A enxada
você junta algo e vai trazendo para perto. Você não pega a enxada e vai fazendo assim, para lá. Você vai trazendo para perto. Eu quis aproveitar que a gente está aqui no ambiente aberto e pedir para o seu Ailton as ferramentas dele, que ele já usou muito, que é um homem trabalhador também. Apenas para a gente pensar um pouquinho acerca daquilo que a gente tem feito, com tudo aquilo que a gente tem recebido sobre amar ao próximo. Tudo aquilo que nós ouvimos acerca dos relacionamentos verdadeiros. Tudo aquilo que nós devemos fazer para gerar relacionamentos verdadeiros em nosso meio. Tudo aquilo que devemos fazer para proteger os nossos relacionamentos. E tudo aquilo que devemos fazer para desenvolver os nossos relacionamentos. Eu gostaria que todos nós trabalhássemos com isso que nós temos recebendo como quem usa uma enxada e não como quem usa uma pá. Porque com a pá a gente vai juntar tudo isso e vai jogar na cara do outro. Tá vendo, Fernando? Ó, tu tem que amar mais. Tá vendo, Nelly? Ó, tu tem que fazer mais isso. Tu pega, tu junta tudo que tu recebeu e pá! Joga pros outros. Mas com a enxada não. Com a enxada você vai ter ali aquilo que você recebeu. Isso você vai começar a trabalhar naquilo, vai começar a trazer para perto. É para ti. É para ti. Eu gostaria, de coração, irmãos, que tudo aquilo que nós ouvimos até aqui e aquilo que ouviremos hoje, encerrando a nossa série, pudéssemos abrir o nosso coração para acolher. E não fechar o coração esperando que é para os outros ouvirem. Porque a nossa tentação muitas vezes é, se fulano tivesse ouvindo isso. Como seria bom que fulano tivesse vindo hoje. Eu convidei e não veio. Olha só, ele precisava ouvir isso. Bom, Deus te trouxe, então é para você. Puxa para ti primeiro. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Usem enxada ao invés da pá. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que apenas ouve a palavra e não coloca em prática é tolo, é insensato, como Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Ele engana-se a si mesmo. Tiago vai nos ensinar isso. Então eu gostaria que nós tivéssemos essa postura de coração. De quem puxa para si. E não de quem fica, toma para ti. Toma para ti. Mas puxar para a gente, para o nosso coração. Amém? Muito bem. Eu quero ler com você o versículo final do capítulo 12 de 1 Coríntios. Nós fizemos a leitura do capítulo 13, 1 Coríntios, mas eu quero ler com você o versículo 31 do versículo 12, que diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O título do sermão, se talvez você veio preparado hoje para anotar, é O Caminho Excelente. O contexto da carta aqui de Paulo aos Coríntios, o contexto imediato aqui é Paulo tratando sobre os dons. Tanto antes, no capítulo 12, como no capítulo 14, ele vai falar sobre os dons. E o capítulo 14, especificamente, ele vai dedicar a respeito de um assunto específico. Ele vai falar sobre o dom de línguas. Mas o contexto aqui, esse capítulo do amor, como é conhecido, 1 Coríntios 13, ele é o recheio desses dois capítulos que falam sobre dons. Sobre a capacidade que Deus nos deu para operarmos o trabalho dele, para servirmos a ele dentro do corpo de Cristo. É importante fazermos algumas considerações acerca dos dons. Deus deu os dons, e é Deus sempre que dá dom. Você não conquista dom. Dom não é uma habilidade natural. É Deus quem dá os dons. A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que distribui os dons de acordo com a sua própria vontade, e ele distribui do jeito que ele quer, do jeito que ele quiser. A Bíblia também nos incentiva a orarmos e buscarmos os melhores dons, como nós vimos aqui, 1 Coríntios 12, versículo 31. Agora, nós não podemos cair no erro de achar que os dons são um fim em si mesmo.
de que Deus dá para algumas pessoas habilidades específicas e essas pessoas usam aquilo para o seu próprio benefício, ou usam aquilo de forma isolada. Quando a gente vai ler a respeito dos dons, uma leitura não precisa nem ser tão atenta assim, mas uma leitura cuidadosa, uma leitura humilde da Escritura, vai logo nos convencer de que os dons foram dados para o serviço na igreja, para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Então, se você assume que você tem um dom e com esse dom você não está servindo a igreja, você não está servindo o corpo de Cristo, na pior das hipóteses, você não tem um dom. E na melhor das hipóteses, você precisa se arrepender e entender que você precisa servir a igreja, o corpo de Cristo. E aí seja a Igreja Batista, ou seja os outros irmãos que estão conosco aqui hoje nos visitando. Mas servir a igreja do Senhor. E através disso, claro, servir o reino de Deus. Esse é o propósito dos dons. O propósito dos dons não é para a gente criar soberba, achar que nós somos maiores ou melhores do que as pessoas. Deus distribui os dons e há dons diversos. O assunto hoje não é dom, tá? O assunto hoje é amor. Mas eu quero dar esse contexto para a gente entender melhor. Tem muita gente que é muito boa em fazer muita coisa, mas é ruim de relacionamento. E o apóstolo Paulo está falando aqui sobre algo essencial. O apóstolo Paulo está falando sobre um caminho excelente. Então ele fala sobre os dons, ele fala sobre as habilidades que Deus nos deu, e aí no finalzinho do versículo 31, então, ele diz, e agora, depois de falar dos dons, e agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Olha o incenso aí, ó, subindo. Agora eu mostrarei para vocês um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. A primeira consideração que eu quero fazer a respeito desse texto é o amor é fundamental. A partir do versículo 1 até o versículo 3, eu quero fazer a leitura mais uma vez. Diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo está escrevendo isso a uma igreja, a igreja de Coríntios, aos coríntios, de que era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja que não faltava dom, não faltava mão de obra, não faltava capacitação, não faltava capacidade, não faltava habilidades naquela igreja. Mas estava faltando algo essencial. Estava faltando amor. Estava faltando talvez uma compreensão do que significa de fato o amor por Deus, que implica necessariamente em amor pelo próximo, em amar as pessoas que estão ao nosso redor, em amar os nossos irmãos. Eu não entrarei aqui em alguns pontos, como por exemplo, o dom de línguas. O próprio Paulo, depois no capítulo 14, ele vai discorrer sobre isso, e esse não é o nosso foco hoje. Mas a questão é, Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E a maioria dos estudiosos vão falar acerca desse texto que Paulo está usando um tipo de discurso, ele está fazendo uso de hipérboles aqui, de exageros. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse todos os idiomas possíveis. Tem alguém que consegue falar todos os idiomas? Conhece todos os idiomas? Ninguém nunca fez isso. O Google, e mais ou menos ainda, né? Às vezes ele traduz meio errado, não confia. Vai botar o teu trabalho acadêmico lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ah, quer dizer que os anjos falam uma língua? Não sei. Aonde que a Bíblia diz isso? Toda vez que um anjo falou, falou na língua dos homens. Na língua que os homens entendiam. Não sei.
O texto não está dizendo isso. E como eu disse, esse não é o nosso foco. Mas a questão é, o próprio Paulo vai dizer, o Paulo não está falando aqui contra as línguas, seja lá qual for o teu entendimento acerca desse dom. Mas Paulo não está falando contra isso. Ele mesmo fala, eu falo mais línguas que todos vocês, ele diz aos coríntios. Mas eu prefiro falar 2, 3 palavras ali meia boca que todo mundo entenda do que falar um monte de coisa que ninguém entende. Então, o que Paulo está dizendo é que ainda que eu tenha tudo isso, ainda que eu tenha aqueles dons que vocês valorizam muito, ele dizendo aos coríntios, ainda que eu tenha tudo isso, ainda que eu manifeste todas essas coisas, ainda que eu fosse a pessoa mais sábia do mundo, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu tivesse uma fé ao ponto de transportar montes. Todos nós lembramos daquele texto onde Jesus ensina que se os discípulos tivessem uma fé pequena, mas verdadeira, seriam capazes de orar para que aquele monte saísse daquele lugar e se jogasse no mar. Mas em toda a história, não há um relato de alguém que fez isso. Não estou dizendo que é impossível. Não estou dizendo que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas a questão é por quê? Por que Deus faria isso? Muitas vezes a gente fica correndo atrás dessa fé que transporta montes. Mas a gente não vive uma fé que ama aos montes, que ama o próximo, que ama aqueles que estão ao nosso redor. A gente precisa entender que tudo isso, manifestar dom, ter habilidades, ter conhecimento, ter todas essas coisas, se não tiver amor, eu não sou nada. Se eu não tiver amor, eu nada serei, é o que o texto está dizendo. Isso de nada vai me adiantar. É por isso que nós precisamos entender que, por mais que eu tenha tamanhas habilidades, por mais desprendido que eu seja dos meus bens, ou até mesmo da minha própria vida, se eu não fizer tudo o que fizer por amor, não adianta. Você está acompanhando comigo o texto? É isso que o texto está dizendo. Porque aí tem gente que vai dizer assim, não, pastor, o importante é fazer. Não é. Não é. É justamente isso que o texto está dizendo. O importante não é fazer. O importante é ser. É ser um povo de amor. É ser um povo que ama ao Senhor. E isso necessariamente vai desembocar num amor pelo próximo. Então não é só fazer. Mas eu tenho muitas experiências. Eu tenho o dom da fé. Uma fé que não se abala. E aqui não é fé salvífica, tá? Mas é aquela fé que não se abala, é aquela fé que não duvida, é aquela fé que acredita que Deus pode entrar com intervenção até o final. Sabe, todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa assim. Alguém que tem essa postura de fé verdadeira, que não se abala diante das situações mais horríveis. Ele está ali agarrado em Jesus, ele se mantém firme. É dessa fé que o texto está falando. Mas ainda assim, se tiver esse tipo de fé e não tiver amor, eu nada serei. Paulo não está falando contra os dons. Paulo não está falando contra esse tipo de fé. Paulo não está falando contra a profecia, contra a palavra de sabedoria. Ele está dizendo que sem o fundamento, que é o amor, de nada adianta. Você pode construir um prédio com muitos andares, desde que tenha um fundamento bem colocado. Desde que esteja bem fundamentado, você pode levantar um monte. Nós não podemos construir igreja apenas na base das habilidades, apenas naquilo que a gente acha que sabe fazer. O amor precisa ser fundamental. Perceba, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ainda que você venda tudo que você tem, pense no seu carro, ou nos seus carros. Você pega os seus carros, o seu carro, você vende. E você vai lá na prefeitura e diz assim, ó, tá aqui, ó, o dinheiro, ó. Dá tudo para os pobres. Todos para aqueles que estão com alguma necessidade, que está na lista da prefeitura aí que estão precisando de alguma coisa. Para as escolas, entrega tudo. E aí depois você sai de lá, da sala do prefeito, da sala da secretaria lá, pensando assim, nossa, como eu sou bom. Olha só. É eu e Deus. De nada adianta isso. Se não for por um amor verdadeiro, de nada adianta isso. Você pode ser o mais desprendido que for, se não tiver amor, de nada adianta.
E é claro que o amor vai levar a gente a ser desprendido das coisas. Você pode entregar o seu corpo para a morte em favor de outra pessoa. Você está entendendo o ponto que o apóstolo Paulo está levantando aqui? Aquilo que para as outras pessoas parece ser o mais honroso, o mais nobre de todos. Entregar tudo. Havia pessoas que faziam isso naquela época. Entregar a própria vida. Havia pessoas que faziam isso. Mas se não for por amor, de nada adianta. Portanto, nós precisamos entender, o amor é fundamental. Tudo que nós construímos precisa ser em cima dessa base que é o amor. Em segundo lugar, o amor é prático. Do versículo 4 até o versículo 7, nós temos o seguinte: o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uau, que amor é esse? Não é o nosso amor. Não é o amor que é gerado em nós. Fala a verdade, gente. Você consegue ser paciente e bondoso todo o tempo? Com o teu amor, do teu amor de ti, partindo de ti, você consegue ser paciente e bondoso todo o tempo? Claro que não. Claro que não. Aqui o texto está dizendo, o amor não arde em ciúmes. Nós somos ciumentos. É ou não é? Somos ou não somos? É nessas horas que ou você pega pau ou você pega enxada. O texto diz, o amor não se envaidece. Somos ou não somos vaidosos? Nos preocupamos com a nossa aparência, com o nosso status, com a nossa reputação. O amor não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. O amor faz isso. Mas com o amor que brota da gente, nós não conseguimos fazer assim. Nós precisamos do amor de Deus sendo gerado em nós para que a gente então abrace aquilo que o texto diz que é o amor e negue aquilo que o texto diz que não é o amor. Há muitas coisas que nós vemos acontecendo hoje em dia, coisas erradas, coisas ridículas, com o discurso de que o que importa é que eu estou feliz comigo. Há tantos comportamentos inconvenientes, posturas inconvenientes, roupas inconvenientes. Isso tudo é falta de amor. É falta de amor pelo próximo. É falta de considerar as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas o corpo é meu, minhas regras. Tá, se o corpo é teu, é tuas regras. Mas se tu é de Deus, então é as regras de Deus. Ah, eu não concordo. Tudo bem. Tudo bem. Mas o que Deus diz é a verdade. O amor nos leva a olhar para o próximo. O amor nos leva a olhar para o lado. O amor é prático. Ele espera, ele é paciente, ele é bondoso. Aqui diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Muitas vezes nós acabamos servindo as pessoas, mas lá no fundo a gente está servindo porque sabe que vai poder se servir daquilo. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos sondar o nosso coração. Porque às vezes a gente ama o próximo que nos é conveniente. A gente ama o próximo que pode nos amar de volta. Mas o amor que Deus está gerando em nós, o amor que Deus, para o qual Deus está nos chamando, é um amor que não se comporta desse jeito. É um amor que não se alegra com a injustiça. É um amor que, ao olhar para as pessoas se dando mal, sendo prejudicadas, não fica se alegrando com isso. Imagina, o Lindomar vai levantar dali, vai cair, eu vou dizer, bem feito, gremista. Paulinha também, onde é que já se viu vir com essas camisetas no dia do batismo? Se alegra com a injustiça, se alegra com as outras pessoas sofrendo prejuízos.
sendo lesadas. O amor não age desse jeito. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor se alegra com aquilo que é reto. O amor se alegra com a justiça. Ele luta por isso. Bem-aventurados, diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, por serão saciados. Há uma promessa de que um dia o reino eterno e perfeitamente justo, completamente justo, será estabelecido. Mas enquanto isso, nós ansiamos por isso. E vivemos como quem crê nisso. O amor é prático. Por favor, preste atenção nessa lista. Não há aqui espaço para um amor teórico. Não há aqui espaço para um amor de discurso. O amor é paciente. Você já viu alguém ser paciente só no discurso? Como é que a gente exercita a paciência? O amor é bondoso. Como é que você exercita a bondade? É pagando com o bem aquilo que é mal. Como é que você não arde em ciúmes? Como é que você não se envaidece? Como que você não se comporta de forma orgulhosa? É através de situações específicas, reais. Esse amor é prático. Esse amor é da vida real. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Não, eu amo o meu próximo. Eu assim, ó, eu já escutei gente dizer assim, ó, olha, eu sou uma mãe para todo mundo. Mas pisou no meu calo, aí já não volta mais a ser a mesma coisa. Bom, o que o texto está dizendo aqui, o amor não se ressente do mal. Ele não fica remoendo, ele não fica mastigando o mal que foi feito a ele. É claro que há situações e situações. Há situações onde o mal feito dentro de um relacionamento provoca uma ruptura que é impossível trazer de volta a reconciliação completa. Mas o que sempre é possível e ordenado pelo nosso Senhor Jesus é o perdão. E isso só é feito através do verdadeiro amor que vem de Deus em nós. Aí sim é possível não ficar se ressentindo do mal. Nós falamos sobre isso especificamente no sermão que falamos sobre perdoar uns aos outros. Bom, o amor se alegra com a verdade. Como é difícil a gente se alegrar pelas vitórias dos outros, não é? Nós somos que parece feitos para nos entristecermos de forma mais fácil com a tristeza do outro do que se alegrar com a alegria do outro. Você vai assistir um filme, e no filme, que nem é de verdade, ainda que seja baseado em fatos reais, mas o que está acontecendo ali na tela não é verdade. E aí morre o cachorro no filme. Aí tem gente que chora, né? E fica pensando assim, olha lá aquela pessoa ruim. E aí foram matar o cachorro, né? Preferia que morresse a pessoa. Tudo bem, é um filme. É um filme. Se bem que, né, dá uma sondada no coração aí, né? Dá uma conferida as prioridades aí, né? Mas muitas vezes nós somos capazes de assistir notícias, o jornal do almoço, jornal, seja lá qual for, na internet. Você recebe uma notícia, um vídeo, com aquele fundo musical triste. E aí você lê aquela notícia, você assiste aquela notícia e chora. Nossa, me deu um aperto no coração. A gente tem essa tendência. Mas ninguém, ao assistir TV lá no final do ano, aparece lá o nome do ganhador da loteria lá do final do ano. O cara com não sei quantos milhões. Você não pula de alegria quando vê o resultado lá. Você fica, uau, isso! Parabéns, João Carlos da Silva! Parabéns! Nossa, eu tô muito feliz. Meu Deus, eu tô chorando de alegria aqui. Cara, olha que felicidade pelo João Carlos da Silva. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Agora, se aparecesse lá que o João Carlos da Silva sofreu um acidente e toda a família dele morreu, a gente fica pesado por uns dias, né? A nossa tendência natural parece que é essa. A gente se entristecer pela tristeza dos outros. Mas o verdadeiro amor não só nos leva a chorar com os que choram, mas também sorrir, se alegrar com os que se alegram. Irmãos, esse é um bom medidor do amor entre nós, no nosso meio. Esse é um bom medidor entre nós. Quando ao ouvir sobre as conquistas, sobre as vitórias, sobre os sucessos dos nossos irmãos,
a gente se alegra junto. A gente sorri junto. A gente fica feliz, faceiro. Por quê? Porque a gente se alegra com a verdade, se alegra com aquilo que acontece de bom na vida dos nossos irmãos. Paulo fala nesse ponto aqui sobre a praticidade, o amor como algo prático. Ele começa dizendo o que o amor é, e aí ele fala sobre o que o amor não é, e depois ele encerra mais uma vez dizendo, essa parte, né, falando sobre o que o amor é. Então ele tudo sofre, tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Não existe amor que não implica sofrimento. Amar é sofrer. Como dizia uma amiga nossa na adolescência, que ela gostava muito de dar abraço, uns abraços meio violentos, sabe, apertar, aqueles abraços de urso, ou de ursa no caso. E ela chegava, ela era um pouquinho maior que as outras meninas, e ela chegava e dava uns abraços violentos assim, as meninas, ai, para! E ela dizia assim, o amor machuca, o amor dói. O amor vai nos fazer sofrer. Se você ama alguém de verdade, essa pessoa já te fez sofrer. O amor sofre, mas o amor suporta. O amor espera. O amor confia. O amor vai até o final. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Até o fim da sua vida. Até as últimas consequências, Ele amou. O amor faz com que a gente espere e creia que Deus vai fazer a obra na vida daquelas pessoas que nós amamos. O amor não se comporta de maneira que se coloca diante do irmão e fica assim, o Leandro de novo com esse problema, de novo. Mas não, ele não desiste, ele espera. O amor verdadeiro espera, ele crê que Deus vai completar a obra na vida do nosso irmão. Vai completar a obra na vida da nossa irmã. Filipenses capítulo 1:6 diz isso. Que aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quanta coisa, aqueles que já têm mais tempo de igreja, quanta coisa, aqueles que te cercam tiveram que esperar em amor. Tiveram que te suportar, tiveram que sofrer você. O amor vai fazer com que a gente sofra as pessoas. As pessoas serão o nosso sofrimento. Nós vamos suportar elas, nós iremos acolher elas. O amor é prático, gente. Não existe essa ideia de amor romântico, amor de novela. Na igreja não é assim, no povo de Deus não é assim. Somos todos diferentes, com pecados diferentes, com qualidades diferentes, mas nós temos um Senhor. E o nosso Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra que esse amor é prático. Prático. Então, cada vez que o nosso amor não estiver sendo o que deveria ser, ou estiver sendo o que não deve ser, nós, em amor, deveremos amar os nossos irmãos, aconselhando eles, instruindo eles, exortando eles, chamando eles ao arrependimento. Porque o amor é prático. Prático. Quando Paulo fala sobre esse amor, ele está muito ciente, e nós precisamos estar cientes disso também. Ele não tem a ideia de definir esse amor. Na verdade, nós apenas podemos ser conquistados por esse amor. A gente não conquista esse amor, a gente não define esse amor. Nós somos definidos por esse amor. Esse amor que nós encontramos na cruz, que nos encontra, que nos chama pela cruz de Jesus. A única coisa que a gente pode fazer é pensar e refletir, meditar sobre essas características práticas do que o amor, do que a Bíblia nos fala a respeito do amor. E esse amor prático é um amor que não quer nada para si. Não é um amor egoísta, mas é um amor que entrega, sacrifica, especialmente para os indignos, especialmente para os culpados, especialmente para os inimigos, especialmente para aqueles que não podem agradecer e nem podem retribuir de forma alguma. Esse é o amor que Deus espera que derramemos uns sobre os outros. Em terceiro
em último lugar, o amor é eterno. Primeiro, o amor é o fundamento. Segundo, o amor é prático. Terceiro e último lugar, o amor é eterno. As 3 canções que cantamos aqui, elas tinham algo em comum. E eu desafio sempre você a mais do que cantar, mas você com consciência, meditar naquilo que nós estamos cantando. As 3 canções que cantamos, assim como a última também, elas têm algo em comum. Elas falam sobre eternidade. Elas apontam para a eternidade. E esse amor que o texto nos fala, ele fala sobre eternidade. Nós cantamos no início sobre um reino eterno. A segunda canção que falamos fala sobre um rio. O rio que é descrito em Apocalipse. O rio eterno que flui do trono de Deus. A terceira canção nós falamos que nós vamos proclamar a vinda do nosso Senhor até que Ele venha. E quando Ele vier, isso será estabelecido de forma eterna. Tudo o que nós fazemos aponta, deve apontar para a eternidade. Tem uma expectativa acerca da eternidade. E o amor, a forma como vivemos o nosso amor não é diferente disso. Acompanhe comigo, por favor. A partir do versículo 8 até o versículo 13, aqui está então o terceiro ponto do nosso sermão. O amor é eterno. O texto diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, conhecimento, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. A maneira como nós exercemos os nossos dons, seja línguas, como o texto diz, seja profecia, seja conhecimento, seja qual for o dom, mas nós exercemos isso de forma incompleta. Tudo isso vai passar. Versículo 10 diz, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Há 3 teorias, três teorias sobre o que significa o que é esse completo. O que é esse completo que virá? O que é esse perfeito que virá? Alguns vão dizer que é a conclusão do cânon bíblico. Mas a igreja de Corinto não tinha a expectativa disso. Não é concluir e formatar a Bíblia como nós temos hoje. Porque tem gente que vai dizer, não, os dons, eles vão permanecer até quando aquilo que é completo chegar. Então agora a Bíblia está completa, acabou os dons. Mas a gente primeiro tem que entender que Paulo está escrevendo ao povo de Corinto. E eles não tinham essa expectativa, eles precisavam entender aquilo que Paulo estava falando para eles. Em primeiro lugar, para eles. Não é isso que Paulo está dizendo. Há outros que querem afirmar então que o que é completo é o amor. Quando o amor se manifestar de forma completa, perfeita, aí então os dons vão passar. Aí então essas coisas vão cessar. Porém, nós sabemos que enquanto vivermos, o nosso amor não será perfeito. A igreja sempre terá pessoas imaturas. Mas em nome de Jesus, a igreja sempre terá pessoas maduras para ajudar, para discipular essas que são imaturas, rumo à maturidade, rumo ao crescimento. Enquanto vivermos aqui nessa terra, enquanto vivermos igreja, enquanto existir igreja nessa terra, o amor será imperfeito. Então também essa segunda teoria também não nos serve. O que nos aponta, o que nos clareia isso, é de que aquilo que é completo, na verdade, não é uma coisa, mas é um quem. Quando aquele que é perfeito vier, aí tudo isso vai passar. Vamos entender um pouco melhor isso. Versículo 10 diz, mas quando vier o que é completo, então o que é completo será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre uma atitude imatura a respeito do amor, a respeito dos dons.
Você já viu uma criança ser apresentada para uma outra criança menor do que ela, e a que é a maior chegar e dizer assim: eu sou menor do que tu? Já viu isso? Não, ela sempre diz: eu sou maior do que tu. Tem as duas crianças que estão desenhando, uma olha para outra e diz assim: ó, fulana não sabe desenhar, eu sei desenhar melhor. Normalmente há essa comparação. É coisa de criança ficar medindo quem pode mais, quem sabe mais, quem consegue mais. Muitas vezes nós, como cristãos, agimos assim, como meninos, como crianças, medindo quem sabe, quem pode, quem faz mais. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu pensava que essas coisas eram importantes. Eu pensava que isso era o mais importante, que era o que eu faço, que é o que eu sei, que é o que eu posso. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti dessas coisas. O que o apóstolo Paulo está falando? No versículo 12, ele começa a trazer luz para isso. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Você tem espelho em casa? Quem tem espelho em casa? Todo mundo tem, né? Espelho em casa. O espelho daquela época não eram como os espelhos que nós temos hoje. Nítido. E às vezes até mentiroso, né? A gente olha no espelho e pensa: nossa, eu tô muito bonito. Aí tu tira uma foto e pensa: ué, esse sorriso amarelo quer dizer que vocês já passaram pela mesma situação, né? Mas o problema é com o telefone, né? O espelho que está dizendo a verdade. Naquela época os espelhos não eram assim. Os espelhos eram feitos de um metal polido, principalmente bronze. Eram espelhos que davam a ideia da imagem. Dava para ver um contorno ou outro, mas não se tinha uma percepção clara, perfeita daquilo que estava ali na frente. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo: agora nós vemos como num espelho, de forma obscura, só uns contornos das coisas. Mas depois veremos face a face. Veremos o que face a face? Ou melhor, quem face a face? Agora meu conhecimento é incompleto. Ainda que eu saiba muita coisa, o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Depois eu verei o meu Senhor. Estarei diante dele, face a face. E o conhecerei diante de mim, assim como eu estou diante dele. Agora, diz o versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Paulo conclui o seu capítulo do amor resumindo, dizendo que de tudo isso, de todos os dons, de tudo aquilo que podemos, sabemos ou fazemos, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas há um deles que é maior, e esse é o amor. Perceba, os dons, as nossas capacidades, aquilo que a gente sabe fazer, que a gente recebe de Deus, são como andaimes. Você já passou por frente de alguma obra em construção? Tem aqueles andaimes, aquelas estruturas que são montadas para que os construtores possam subir e alcançar em lugares mais altos. Se você passa pela frente de uma construção e tem andaimes, significa que a construção ainda está em andamento, ainda está em obras, ainda tem coisa para fazer. Os dons são assim, são como andaimes, a gente ainda está construindo, ainda estamos sendo aperfeiçoados, ainda precisamos ser edificados. Mas depois que a obra está pronta, os andaimes não são mais necessários. Na verdade, eles até prejudicam. Eles são dispensáveis, eles precisam sair dali, eles perdem a sua utilidade. Amados, no dia da volta de Jesus, quando aquilo que é perfeito, aquele que é perfeito, completo, vier, tudo isso perderá a utilidade. Tudo aquilo que a gente sabe, faz ou pode, perderá a utilidade. É por isso
que nós não podemos viver como se isso fosse algo que nos definisse de fato. Aquilo que a gente sabe, pode ou consegue fazer, sabe. Adultos, homens, como diz o texto, Paulo falando, quando eu era criança eu agia de um jeito, pensava de um jeito, me importava de um jeito. Agora eu sou homem, agora eu sou adulto, agora eu sou maduro. Adultos, então, vivem relacionamentos de amor verdadeiro com o próximo. Não baseado em interesse. Não baseado no que a gente pode fazer, não nas nossas habilidades. Uma coisa vai permanecer para sempre. E não é nem a fé e nem a esperança. É o amor. Naquele dia, o dia que Jesus retornar, o dia que Jesus vier para nos buscar, naquele dia, a fé verá. A esperança encontrará. E o amor, bom, o amor, ele reinará. O amor será estabelecido para todo sempre de forma completa. Aquilo que não vemos hoje, veremos. A fé terá chegado à sua consumação. Por isso, que não precisará mais de fé, porque veremos face a face. A esperança não terá mais pelo que esperar, porque estaremos diante dele. Mas o amor, irmãos, o amor é aquilo que desfrutaremos para sempre no reino do nosso Senhor. Portanto, amados irmãos, precisamos como homens, como adultos, como maduros, entender que a maior preocupação do Senhor não é um o quê, não são coisas bem feitas. Mas a maior preocupação de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados no amor dele, para que assim possamos amar verdadeiramente os nossos irmãos. Diante disso, portanto, tudo o que fazemos como igreja, ou individualmente, precisa ser fundamentado no amor de Cristo, não no nosso. É esse amor que se entrega. É esse amor que não espera somente receber, mas que doa. É um amor prático e não apático. É um amor que abre os braços e abraça e não cruza os braços e fica esperando ser servido. Não é esse amor que a Bíblia fala. É um amor que vai em busca do próximo. O próximo existe, não existe? Ele não está aí do teu lado? Ele está aí respirando vivo? Amemos. Amemos uns aos outros. É esse amor que nós cremos que Deus tem para nós. Cremos que desse amor desfrutaremos de forma plena na eternidade. É esse amor que será completo no dia em que Jesus voltar para nos buscar. Então, se de tudo, o que vai permanecer é o amor, que a evidência de que esse amor encheu os nossos corações hoje, seja vivermos hoje através desse amor, amando uns aos outros. Você já ouviu, você conhece o que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. É um texto muito conhecido. Nós recebemos esse amor de Deus. Agora, quem sabe, primeiro, quem conhece o texto de João 3,16, esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem já ouviu esse texto? Levanta a mão, por favor. Agora, quem sabe o que diz em 1 João 3,16? Não? 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Que sejamos aqueles que não só ouviram e entenderam que receberam o amor, mas que também ouviram e entenderam que devem entregar esse amor. A maioria de nós conhece João 3,16, mas a maioria de nós não lembra do que diz em 1 João 3,16. A verdade, irmãos, é que meninos são bons em receber, mas homens são bons em entregar. Que sejamos maduros no trato, na vivência desse amor, porque é isso que nós queremos. Esse
É o desejo do nosso coração. Amarmos o próximo. Não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Amém. Gostaria de convidar você para colocar-se em pé. E eu quero orar por você nesse momento. Foi uma longa jornada até aqui. Teríamos muito mais para falar acerca desse assunto. Muito mais do que 15 domingos. Mas é necessário avançar. Hoje, agora, é o momento de decisão. É o momento de resposta. Eu quero dizer a você que sim, que é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho dele para nos salvar. Entregou o filho dele por você, para que você creia e seja salvo. Deus fez isso. Deus definitivamente fez isso. Por quê? Porque Ele amou. Não porque você é amável, você é pecador. Mas Deus amou você e te chama para fora disso. Assim como Ele alcançou muitos de nós, eu creio que hoje, nessa manhã, Deus está falando ao coração de algumas pessoas a respeito disso. Deus está iluminando o entendimento, o coração de algumas pessoas hoje, essa manhã, pela primeira vez. De que sim, você é amado por Deus. De que sim, Ele te ama. De que sim, Ele entregou a vida dele por ti, para que você possa ter vida e vida eterna. Para que você não viva mais a vida de morte que você sabe que está vivendo. Deus hoje está te chamando para fora disso. Creia nisso. Creia nisso. Porque o nosso Pai está de braços abertos para te receber. Se Ele está falando isso ao teu coração, é porque Ele te aceita. Receba esse amor em nome de Jesus. Mas hoje também é dia de decisão. Porque a nossa Bíblia não tem só João 3,16. A nossa Bíblia também tem 1 João 3,16. Nós entendemos que Cristo entregou a sua vida por nós. Portanto, nós também vamos entregar a vida pelos nossos irmãos. E isso porque nós amamos uns aos outros. Eu gostaria que nós pudéssemos encerrar essa série com essa decisão em nosso coração. Eu não vou mais viver para mim. A minha vida é do Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E eu vou dedicar a minha vida ao povo do Senhor. Eu vou dedicar a minha vida às pessoas que estão ao meu redor. Servindo elas, amando elas, entregando aquilo que eu recebi, e isso de graça. Não por interesse, mas puro e simplesmente por amor. Que o Espírito Santo leve você a essa decisão. E leve você à prática disso.